para de chamar tudo de pseudociência. Isso é inútil para o crescimento científico. O artigo Stop Using the Word Pseudoscience, publicado na American Science, argumenta que o termo pseudociência é frequentemente usado de forma imprecisa e problemática, e eu concordo com essa posição. O artigo destaca que o termo, quando usado, na maioria das vezes, carece de um significado coerente e contribui para a polarização e confusão em torno de questões científicas. O artigo sugere que as discussões sobre ciência e pseudociência refletem mais sobre quem confiamos do que sobre a validade factual das informações. Além disso, o autor propõe o uso de termos mais específicos e construtivos, evitando a carga cultural e histórica associada à pseudociência. Olá pessoal, bem-vindos ao meu conteúdo. Aqui eu falo sobre psicologia, comportamento humano e terapia cognitivo-comportamental. Hoje vamos falar sobre um assunto que está causando mais confusão do que explicação, a palavra pseudociência. Será que é só uma palavra chique para dizer eu não concordo com você? Vamos lá descobrir. Primeiro, eu vou falar sobre algumas definições, trazer para as questões mais abstratas da terapia cognitivo-comportamental e depois tentar te convencer a parar de ser o chato da internet chamando tudo de pseudociência. Primeiro, o que é pseudociência? Basicamente é algo que parece ciência, mas não é. Parece simples, né? Mas aqui que começa a confusão. Buscando uma definição, nós encontramos pseudociência baseada em afirmativas não científicas. A pseudociência se apresenta como científica, mas não segue um método científico. Ela carece de provas ou plausibilidade e não pode ser testada de maneira confiável. O método científico é definido como um conjunto de normas básicas que devem ser seguidas na produção de conhecimento que tenham o rigor da ciência. Esse método é utilizado para a pesquisa e comprovação de alguma hipótese, partindo da observação sistemática de fatos, seguida pela realização de experiências, deduções lógicas e comprovação científica dos resultados obtidos. É considerado a lógica aplicada à ciência. Esse método é caracterizado por um trabalho sistemático e cuidadoso, que segue um caminho sistemático em busca de respostas para as questões estudadas, visando a formulação de uma teoria científica. Voltando à pseudociência, algo pseudocientífico se apresenta resistente à mudança, por exemplo. A pseudociência mostra uma tendência maior em manter uma teoria mesmo quando superada por alternativas mais robustas. Também apresenta uma falta de rigor na confirmação. Caracteriza-se por aceitar verdades sem suporte experimental, contradizer resultados experimentais estabelecidos e falhar na reprodução dos seus resultados. Além disso, viola a falseabilidade e a navalha de Ockham, preferindo explicações complexas quando há alternativas mais simples. A falseabilidade, também conhecida como refutabilidade, é o conceito central na filosofia da ciência, introduzido por Karl Popper. Refere-se à ideia de que para que uma teoria seja considerada científica, ela deve ser capaz de ser falseada, ou seja, deve ser possível conceber um experimento ou observação que possa ser possível provar a teoria como falsa. Popper argumentou que a falseabilidade é um critério melhor para distinguir a ciência da não ciência do que a verificação, pois as teorias científicas devem ser sempre testadas e estar sujeitas a potencial refutação. A navalha de Ockham, também conhecida como princípio da parcimônia ou da simplicidade, é um princípio filosófico que sugere que, diante de múltiplas hipóteses que expliquem um mesmo fenômeno, deve-se preferir a explicação mais simples, que requer o menor número de suposições. Esse princípio foi atribuído a Guilherme de Ockham, um frade franciscano e filósofo do século XIV. E não é uma regra infalível, mas é usada como um guia heurístico na formulação de hipóteses e teorias científicas, incentivando os cientistas a buscarem explicações que não sejam desnecessariamente complicadas. Eu acho que só essa questão aqui já torna muita coisa pseudociência para muitos, né, que não entendem as coisas, já que muitas explicações científicas são bem complexas, mas talvez sejam simples na sua área de estudo, né, de certo modo. Então, e o que seria ciência?
Então, a pesquisa científica é sistemática com procedimentos padronizados e um plano bem estruturado para chegar a conclusões válidas e verificáveis. Envolve mecanismos de controle de variáveis para obter resultados verdadeiros, evitando o acaso e assegurando que as observações sejam conforme critérios definidos e métodos precisos. Baseia-se em evidências observáveis na realidade, com resultados que enfrentam aspectos reais e mensuráveis do assunto investigado. O que é científico prioriza a lógica e a racionalidade, confiando em fatos reais e verificáveis. A pesquisa deve ser objetiva, sem justificar posições pessoais e expondo fatos de maneira pura. Além disso, os resultados devem ser reproduzíveis sobre as mesmas condições, permitindo a verificação da pesquisa. Uma coisa bacana é que a ciência está sempre aberta a novos estudos que podem complementar, refutar ou reafirmar descobertas. Além disso, a pesquisa científica deve abordar novos aspectos ou pouco estudados, trazendo contribuições significativas para a ciência e a humanidade. Por conta de tudo isso, ela exige um planejamento rigoroso e ordenado, com processos projetados para alcançar objetivos específicos e resultados verificáveis. Essas diferenças entre pseudociência e ciência refletem a natureza e a validade do conhecimento produzido em cada campo. Enquanto a ciência busca entender o mundo através de métodos rigorosos e verificáveis, a pseudociência se baseia em crenças e práticas não sustentadas por evidências confiáveis ou métodos científicos. Ao considerar a terapia cognitivo-comportamental, pode-se inicialmente questionar, por exemplo, a cientificidade das crenças nucleares devido à sua natureza teórica e abstrata. No entanto, a formação dessas crenças na TCC alinha-se efetivamente com os critérios da pesquisa científica, o que reforça sua validade científica. Por exemplo, o empirismo e verificação. A TCC fundamenta-se em evidências observáveis e empíricas. As suas técnicas e conceitos são regularmente submetidos a testes e validações por meio de pesquisas e estudos clínicos, assegurando a sua eficácia. Racionalidade e objetividade. Os princípios da TCC baseiam-se em teorias e práticas que são racionais e lógicas, enfocando a compreensão e modificação de pensamentos e comportamentos de maneira objetiva. Reprodutibilidade. As metodologias e técnicas da terapia cognitivo-comportamental são replicáveis em diferentes contextos e com diversos indivíduos. Essa capacidade de reprodução assegura a verificação da eficácia dessas técnicas em variadas situações. Adaptação e evolução. A TCC é uma abordagem dinâmica que continua a evoluir com novos achados e pesquisas, mantendo-se sempre aberta a atualizações e melhorias. Portanto, a TCC, com sua ênfase em evidências, abordagem racional e natureza adaptável e testável, está alinhada com os princípios da ciência. A verificação científica dos conceitos abstratos, como as crenças nucleares na TCC, é realizada através de várias abordagens. Podemos usar estudos empíricos que incluem pesquisas que correlacionam crenças nucleares com padrões de comportamento ou saúde mental, utilizando tanto análises quantitativas de questionários quanto avaliações qualitativas de sessões terapêuticas. Também os profissionais de TCC observam como as mudanças nas crenças nucleares impactam o comportamento e o bem-estar dos pacientes ao longo do tempo. Usamos também experimentos controlados que consistem na manipulação de variáveis como crenças nucleares e na medição de seus efeitos em aspectos como saúde mental e reações comportamentais. E também podemos fazer revisões e meta-análise envolvendo aí a compilação de vários estudos para avaliar a consistência e a força da relação entre crenças nucleares e resultados clínicos. Em suma, a TCC demonstra ser uma abordagem científica válida, tanto em sua estrutura teórica quanto na aplicação prática. Esses métodos ajudam a verificar e compreender a influência e a formação de crenças nucleares de maneira científica, apesar de sua natureza abstrata. E é aqui que nós temos que tomar cuidado para dizer que outras abordagens não são científicas. Se conseguimos explicar conceitos abstratos através do trabalho com esses conceitos na prática clínica e obtermos uma melhora significativa do nosso paciente,
Isso seria, então, científico, mas não adianta nada chamar tudo de pseudociência por simplesmente não terem explorado isso. Até mesmo a ideia das crenças na TCC pode ser refutada caso alguma explicação melhor seja descoberta, o que tornaria a teoria anterior falsa, mas científica até então. Vamos voltar agora ao tema principal do vídeo. O American Scientist trouxe um ponto interessante sobre o uso da palavra pseudociência. O uso desse termo está criando mais polarização do que um debate presidencial. É como se disséssemos: você acredita na ciência real ou na ciência falsa, hein, fulano? Mas espera aí, tem ciência de mentirinha agora? A verdade é que ao longo da história, muita coisa que era considerada pseudociência acabou sendo aceita pela ciência. E adivinha, algumas ciências respeitadas acabaram virando pseudociência. Aqui estão alguns exemplos notáveis. Da ciência para a pseudociência, nós temos a frenologia. No século XIX, a frenologia, que afirmava que as protuberâncias no crânio poderiam revelar características de personalidade e habilidades mentais, era considerada uma ciência legítima. No entanto, com o avanço da neurociência, ela foi desacreditada e agora é vista como pseudociência. E a eugenia também. A eugenia, uma vez considerada uma ramificação legítima da genética, visava melhorar a qualidade genética da população humana através da seleção controlada. Com o tempo, e especialmente após aí seu uso na Alemanha nazista, tornou-se amplamente desacreditada e agora é vista como pseudociência e eticamente problemática. Na parte da pseudociência para a ciência, nós temos o heliocentrismo, a ideia de que a Terra orbita o Sol, proposta por Copérnico e Galileu, foi inicialmente considerada herética e pseudocientífica pela Igreja e pela maioria dos cientistas da época. Tudo bem, faz bastante tempo, né? No entanto, com o tempo e o acúmulo de evidências, tornou-se um princípio central da astronomia. Placas tectônicas também. A teoria das placas tectônicas, que sugere que a Terra é coberta por placas que se movem, foi inicialmente ridicularizada e considerada pseudocientífica. No entanto, após mais pesquisas e evidências acumuladas na década de 1960, tornou-se uma teoria amplamente aceita e fundamental na geologia. Esses exemplos mostram como o conhecimento científico está sempre sujeito à revisão e evolução, dependendo de novas evidências e compreensões. Então, quem decide o que é o quê? Eu acho legal falar sobre algo que vai além da simples palavra pseudociência. Na clínica e no estudo científico, quando fazemos uma jornada pela mente, crenças e como elas moldam a nossa percepção da realidade, sempre temos que tomar cuidado com parasitas mentais e como eles distorcem o nosso debate científico. E aqui vai um spoiler: todos nós temos as nossas crenças não científicas. Explorando um pouco mais sobre os parasitas mentais, sabe aquelas crenças que grudam aí na gente e não soltam mais? Elas podem vir de qualquer lugar, uma notícia duvidosa, um amigo bem intencionado até, ou até mesmo daquela corrente do WhatsApp. Esses parasitas se infiltram e se espalham e de repente estamos defendendo ideias sem base científica com unhas e dentes. O problema é que esses parasitas mentais não promovem o crescimento do pensamento crítico. Em vez disso, eles criam ecos em nossa mente, fazendo com que rejeitemos aí automaticamente tudo que contradiz nossas crenças. Isso não só limita nosso crescimento individual, mas também o crescimento da sociedade como um todo. Agora, vamos tocar num ponto interessante. Quase todos nós acreditamos em algo que não passa pelo crivo da ciência ou do chamado método científico. Religião, aromaterapia, homeopatia, astrologia e por aí vai. Até mesmo a ideia de um desequilíbrio neuroquímico causando a depressão. Se você não está sabendo sobre isso, veja o meu vídeo sobre isso aqui na descrição ou nos cards. Essas crenças fazem parte da nossa vida e, muitas vezes, oferecem conforto e esperança para muitas pessoas. E mesmo que algumas ofereçam paz ou melhora através de um efeito placebo, não deixam de serem válidas. Esse não é o problema. Mas aqui está o ponto crucial.
reconhecer que nem tudo que acreditamos tem base científica não nos torna ignorantes ou iludidos. Pelo contrário, aceitar essa realidade nos ajuda a desenvolver um pensamento mais crítico e equilibrado. É como separar o joio do trigo, entender o que é crença pessoal e o que é fato científico. Voltando ao termo pseudociência, podemos ver como ele é usado de forma ampla e muitas vezes imprecisa. Chamar algo de pseudociência pode ser mais uma forma de rejeitar o que não entendemos ou não concordamos do que uma avaliação objetiva e minuciosa. E isso não ajuda no debate saudável, muito menos no crescimento do conhecimento científico. Em vez de rotular algo rapidamente como pseudociência, que tal investigarmos mais a fundo? Vamos procurar entender as evidências ou a falta delas e discutir abertamente. Isso não só enriquece o nosso conhecimento, mas também promove um debate mais saudável e respeitoso. Antes de terminar, vamos falar sobre como o termo pseudociência é usado e também algumas alternativas. Às vezes ele é usado para descrever algo sem evidência científica ou algo conhecido por ser enganoso, mas que alega ter apoio científico. O problema é que isso cria uma área cinzenta, tornando difícil saber quem são os falsos e quem são os verdadeiros cientistas. Em vez de usar pseudociência, que tal sermos mais claros? Podemos falar sobre falta de evidência científica, afirmações sem base científica ou mesmo fraude, se for o caso. Isso torna a natureza da informação muito mais clara do que invocar um termo nebuloso como pseudociência. Outro ponto é que esse termo pode ser meio arrogante, tipo, se não é ciência do meu jeito, então é pseudociência. Isso não é um pouco prepotente? Então, em vez de jogar a palavra pseudociência por aí, que tal sermos mais específicos? Se falta evidência científica para comprovarmos 100% alguma coisa, digamos isso, sem ignorar algumas evidências, às vezes clínicas, que temos de que algo funciona. Talvez vamos sugerir mais investigação científica, no caso da falta de evidência. Se contradiz a ciência, falemos abertamente. Simples assim. Então, se alguém diz que é científico, sem ter base nenhuma para isso, coloque como isso sendo falso. Ou, se algo funciona de certo modo, mas não há evidências científicas, mas nós notamos na clínica e tudo mais, que isso a gente pode trazer para psicoterapias em geral, por exemplo, que existem há anos e que muitas pessoas se beneficiaram delas, ao invés de sair estampando, isso é pseudociência, isso é pseudociência. Que tal a gente falar que talvez faltam alguns artigos, faltam algumas pesquisas para trazer mais evidências que essas coisas funcionam para muitas pessoas. E aí, pessoal, o que acharam? Será que é hora de repensarmos como usamos a palavra pseudociência e como lidamos com nossas crenças? Eu adoraria ouvir as suas opiniões e experiências nos comentários. E se gostaram do vídeo, sigam o canal para mais conteúdos assim. Vamos juntos promover um debate saudável e construtivo. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, veja aqui outros vídeos que podem te interessar. E também, qualquer coisa, se inscreve aqui no canal.